Amém, irmãos? Bom dia. Graças ao Senhor, podemos seguir ainda desfrutando da palavra, desfrutando da reunião tão preciosa. Hoje começamos a reunião 8h30 da manhã, tomando café da manhã junto com os irmãos, desfrutando de tudo que o Senhor tem nos apresentado e desfrutando especialmente da comunhão com os irmãos. Isso é tudo de bom para nós. E ainda recebemos esse pequeno insight da reunião de ontem, tremendo. Nós somos indignos, mas ainda podemos tocar no Senhor, nas vestes do Senhor, e Ele percebe que algo diferente está acontecendo. Nós somos aquelas pessoas que realmente só o Senhor pode cuidar de nós mesmos. Os discípulos, Senhor, uma multidão aqui tocando em você, encostando, e você diz que alguém tocou. Só o Senhor pode ter tal discernimento, porque Ele queria alcançar, ganhar o coração daquela pessoa e nos mostrar que algo relevante estava acontecendo, e deu a direção para ela, curou a doença dela. O Senhor também quer ganhar o nosso coração dessa forma. Nós somos únicos para o Senhor. Quando nós tocamos na pessoa do Senhor, na palavra dEle, Ele responde imediatamente, pessoalmente para cada um de nós. Ele sabe quem nós somos. Ainda que sejamos tais pessoas que temos todas essas dificuldades, mas Ele sabe quem somos, quer ganhar a cada um de nós de per si e quer abraçar a nossa causa. Hoje, essa reunião, a gente está querendo compartilhar com os santos sobre a palavra que foi ministrada pelo irmão Pedro, domingo último. E ela trata, o assunto especialmente não estranharmos o fogo ardente que surge no meio de vós ou de nós. Não é só momentos de felicidade continuadas, mas o fogo ardente pode também surgir no nosso meio, entre nós. Isso faz parte da vida espiritual e do crescimento de vida para nós. E ela é fundamentada, especialmente na primeira epístola de Pedro, capítulo 4 e 5. Mas, irmãos, ouvindo aquelas palavras, eu pude ver a minha percepção alargada. Até então, para mim, o apóstolo Pedro era aquele homem desastrado, sem muito tato para nada, e que aprontava muitas, até cortava a orelha dos outros, e precisava de o galo cantar 3 vezes para ele tomar consciência das coisas. E no meu coração, eu aprendi a enaltecer o apóstolo Paulo, e que todos nós aprendemos, e que é tudo de bom mesmo. Nos deixou muitas, acho que 16 epístolas, 14 epístolas, para alegrar o nosso coração, nos trazer luz e discernimento. Mas agora, esses dias eu tenho podido me alegrar com o apóstolo Pedro, com todo o jeitão dele, mas nós vamos aprender alguma coisa com ele. Vocês já aprenderam, eu aprendi um pouquinho, mas quero avançar nisso aí. Quando o Espírito foi derramado sobre centenas de judeus lá em Jerusalém, e ali, naquele momento, o Espírito derramado, levantou-se a igreja em Jerusalém. A primeira igreja que surgiu em Jerusalém. E Pedro estava ali com outros discípulos, e fato extraordinário aconteceu naquele momento. Até então, ok, estava tudo bem.
Pedro começou a viver a vida da igreja ali por um curto período. Naquele momento, a igreja basicamente era constituída de judeus, recém-cridos, e que a gente sabe, né? Quando a gente crê no Senhor, muitas coisas ainda são naturais em nós. A nossa compreensão é ainda muito rudimentar, muito elementar. E não consegue entender todos os processos. Porque nunca vai saber. Mas naquele momento ali, recém-crido, nós ainda somos muito simples. Nosso entendimento ainda é muito precário. Mesmo as nuances outras a gente não consegue perceber. Mas o Espírito vai nos ensinando. Graças a Deus por isso. Não muito tempo depois, Pedro estava em Jope, visitando ali, eu não tenho essa certeza, mas acho que visitando a casa da sogra dele. Imagina visitar a sogra, mas tudo bem. Ele estava ali e foi lá ter com Pedro. Se apresentaram. E então Pedro os recebeu e ficou atarantado. Como é comum entre nós, que a gente não cresceu em vida, quando algo extraordinário está acontecendo, você não capta todas as coisas. Mas eles falaram para o Pedro, olha, o Cornélio, tal pessoa assim assado, nos enviou aqui para te levar para Cesareia Marítima, para você ter comunhão com eles. Pensa bem. A nossa cultura humana, tradicional, nos prende e nos limita em muitas coisas. E quando a gente não tem discernimento adequado, você não entende o que está se passando. Pedro, 2 dias depois, resolveu ir para Cesareia. Primeiro ele acolheu aquelas pessoas, e eles não eram judeus. Os acolheu na casa onde ele estava como visitante, do Simão, o curtidor. Ele foi para Cesareia Marítima e ali... Desculpa, porque isso para mim foi muito crítico para eu perceber a grandiosidade dessas revelações que aquele irmão teve. Ele subiu a Cesareia e lá esteve com o Cornélio. E quando começou a ver as coisas, ele ficou... A cabeça dele deve ter mudado, compungiu o coração dele. E ele pôde comer ali com Cornélio, que era romano, não era judeu. E aquilo era um trauma para a comunidade judaica. E daí ele, na comunhão com Cornélio abriu o seu coração, e todos aqueles da família dele, aqueles que estavam em volta dele, creram no Senhor, e mudou a vida deles. Agora, aqueles gentios também são crentes na pessoa do Senhor Jesus, que era algo extraordinário para eles. Até então, o Senhor só tinha apresentado para judeus, mas agora estava apresentando para gentios também. Ok. Não muito tempo depois, Pedro voltou para Jerusalém e foi reunir com os irmãos ali em Jerusalém. E quando ele chegou lá, relatando essas coisas, mas muitos já sabiam, falou, mas os presbíteros de Jerusalém, mas Pedro, você estava comendo com gentios, você sabia, você é claro de que judeus não se misturam com gentios, muito menos comer à mesa com eles. O que você estava fazendo, Pedro? Você está louco, Pedro. Mas aí, numa comunhão com eles, Pedro foi discorrendo, e eles puderam perceber que o Senhor também quis alcançar os gentios, que a vinda do Senhor, os 33 anos e meio dele andando nessa terra, e a morte dele na cruz, derramamento de sangue, a ressurreição dele, e vindo com o Espírito que dá vida, era para todas as nações,
todas as pessoas que crescem no Senhor receberiam o Espírito que dá vida. E esse Espírito entraria nas pessoas e começaria a circular dentro das pessoas, mudando a vida deles para sempre. Assim como judeus e como gentios, o Senhor começou a ganhar pessoas. Mas o ambiente em Jerusalém foi deteriorando. Muitos crentes agora no Senhor começaram a misturar a cultura judaica com a palavra do Senhor. E naquele momento ali, a igreja em Jerusalém, não muito tempo restabelecida, começaram a introduzir a circuncisão. Não, você creu no Senhor, mas você precisa ser circuncidado. E algum não judeu que aparecesse ali, que cresce no Senhor, tinha que ser circuncidado. O tempo fechou. As questões espirituais começaram a ficar turvas. E o ambiente na igreja de Jerusalém não era mais aquela que o Pedro conviveu nos primeiros dias ali. E aquilo trouxe uma tristeza interior para o Pedro, porque ele não tinha mais ambiente. Ele era o primeiro apóstolo ali, naquele momento do estabelecimento da igreja de Jerusalém. Logo depois, ele já não tinha um ambiente favorável para ele. Porque agora, ele era um novo homem que creu no Senhor, recebeu o Senhor dentro dele, e ele agora também pregava para judeus e gentios. O coração dele era largado. Ele andava perto da palavra profética. Andava junto das revelações do Senhor Jesus. Os conceitos se dissiparam. A cultura judaica tão forte começou a desaparecer do coração dele. Ele era esse novo homem que andava perto da palavra do Senhor Jesus. O que aconteceu com Pedro? Ele saiu de Jerusalém e começou a falar aos judeus que moravam na dispersão. Muitos judeus dispersos para toda aquela região da Ásia Menor, e até a Babilônia. Ele foi até ali pregando o evangelho. Ele era um novo homem de fato. Ele estava interessado agora, não reivindicar para ele o apostolado, mas levar o evangelho do reino às pessoas ali na Anatólia, na Ásia Menor, até mesmo na Babilônia. Tremenda aquela experiência, irmão. Essa experiência é marcante. E eu agora que pude ver com mais clareza o quanto o Senhor pode mudar a nossa pessoa. Não muito tempo depois disso, ele levando João Marcos. O Marcos, lembra do João Marcos, aquele jovem que embarcou numa furada com o Paulo e o Barnabé ali, na pregação do Evangelho, depois que o Senhor os levou de Antioquia. O João Marcos, tempos depois, foi caminhar junto com Pedro até no Oriente, na Babilônia. E Paulo e Barnabé pregando o Evangelho na Ásia, com a preocupação principal de falar aos gentios. Então agora, a palavra, através de Pedro, indo aos judeus, e através de Paulo, expandindo para o Ocidente, e todo mundo depois, todo mundo conhecido, levando a palavra aos gentios. Não muito depois. Já um pouco antes do Paulo falecer, o João Marcos, que estava lá com Pedro, lá na Babilônia, voltou a se reunir com Paulo. Vocês vão de lembrar, eu não vou ter tempo de ler todos os versículos, mas o Paulo falou assim para o Tito: olha, traga o João Marcos e a capa que eu tinha ali, ele vai me ser muito útil. E esse João Marcos cresceu em vida, e mais tarde ele escreveu o Evangelho de Marcos.
Veja como o Senhor pode trabalhar nas pessoas. Aqui nós temos 3 situações. Uma, o Pedro com esses acontecimentos todos. Outra, o Paulo, que veio a posteriori, né? Ele não era contado entre os 12, mas veio após. E João Marcos, que era um jovem inexperiente e que mais tarde pôde até mesmo ser um evangelista e escritor do Evangelho de Marcos. Olha que experiências tremendas que estavam ocorrendo naquele período ali, naquela região do mundo. Irmãos, eu fico impressionado com todas essas coisas, porque isso impacta diretamente o meu coração e a minha percepção do quanto Deus pode trabalhar nas pessoas. O quanto Deus pode mudar o nosso viver, levando-nos à frente na vida espiritual. Esses 3 homens, qual foi a vida deles? Pregou o evangelho. Eles não faziam outra coisa. Pedro antes era um pescador, agora ele era um pregador do evangelho dentre os judeus, na comunidade judaica da dispersão. Paulo era um judeu típico, mais tarde era um pregador do evangelho do reino para os gentios. E João Marcos, aquele jovem que não tinha muito discernimento das coisas, atabalhoado, mas mais tarde o Senhor avançou na vida dele e ele pôde também ser um homem extraordinário, a ponto de escrever um livro da Bíblia. Então, irmãos, no versículo, capítulo Atos 21, 20, eu vou só ler, são muitos versículos, mas eu vou só citar esse aqui. Vamos ler Atos 21, 17, 18, 19 e 20. Pode. Havendo nós chegado em Jerusalém, vieram os irmãos e nos receberam com grande alegria. Na verdade, isso aqui é o Paulo chegando em Jerusalém, naquela visita da 3ª viagem dele. No dia seguinte, Paulo seguiu em nossa companhia para encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros estavam reunidos. Tiago, irmão de Jesus, que depois se tornou muito relevante e preponderante entre os presbíteros de Jerusalém. Mas ele não tinha muito discernimento. Ele era conciliador. Ele queria receber os novos cristãos, gentios, mas também não, olha o seguinte, tranquilo, você é da circuncisão, então ok, pode seguir praticando. Não, irmãos. Ou você é ou não é. Ou você segue uma linha assim, ou não segue. O Espírito deseja, olha, segue por aqui. Se você ficar vacilando, Tiago tomou esse caminho. Versículo 19. Então Paulo saudou e passou a relatar os detalhes o que Deus havia realizado entre os gentios por intermédio do seu ministério. 20. Ouvindo isso, eles glorificaram a Deus e disseram: bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus têm crido e todos são zelosos da lei. Pronto, fechou o tempo. Eram milhares. Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus têm crido. Creram, mas abraçaram a lei. A lei, quando o Senhor veio, ela foi deixada de lado, porque ela foi usada por Deus para manter os judeus esse aio, para trazê-los até o Senhor vir, manter com o mínimo de dignidade humana. Mas quando o Senhor veio, a lei foi deixada para trás. Mas eles abraçaram ainda a lei e se tornaram zelosos dele. Como é que você vai fazer a junção do Espírito que a tudo move, junto com a lei que te trava? Difícil. Difícil. Precisamos estar atentos a essas coisas. Esses dias mesmo, no meu trabalho,
eu atendendo uma pessoa, na verdade, a mãe de um paciente jovem, conversando com ela desesperada pela doença do filho jovem, e eu mostrando para ela, olha, assim, assado, tentando mostrar para ela as coisas espirituais que Deus pode fazer, e ela, difícil, irmão, difícil, porque ela é católica romana e não conseguia captar nada. Ela só captou em algum momento, falou assim, você é espírito? Falando para mim, eu falei, não sou espírito. Eu só quero apresentar o Senhor Jesus para você. E, irmãos, essa é a situação. E nós, na nossa vida de pregação do Evangelho, comportores, e nós também, quando saímos para pregar o Evangelho, nós temos que estar preparados para todas as coisas. Encontrar tais pessoas também, que não vê nada além da lei. Mas o Senhor tem que ter misericórdia de nós. É um sofrimento. Ali para mim, naquele momento, era um sofrimento. Você falava uma coisa, ela entendia outra. Como é que pode? Convidei para vir à reunião. Ela falou, sábado passado, eu vou sábado, se não for sábado, vou domingo. Até hoje, mudou a semana e até hoje. Sabe por quê? A lei. Tudo que eu falava é o seguinte, eu vou consultar o padre. Falei, não precisa, consulta a unção interior. Unção, o que é isso? Irmãos. Naquela experiência, vou adiantar um pouco, porque o tempo está ficando curtinho. Naquela experiência de Nicodemos, foi João 3,6. Evangelho de João 3,6. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. João tocou nessa palavra. Isso mudou a vida dele. Eu creio que naquela experiência lá em Jope, e depois falando com Cornélio, ele também deve ter tocado nessa realidade aqui. O que é nascido da carne é carne e é lei, e fuja disso. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Esses dois homens, João e Pedro, devem ter tocado com muita força essa palavra. Isso aqui mostra que não é por obras, não é pelo zelo da lei, mas é o Espírito é que salva, o Espírito é que impacta a nossa pessoa, muda a nossa pessoa. Quando o Espírito vem a nós, ele ganha o nosso ser, ele muda o nosso rumo, o nosso futuro, mas ainda tem uma longa caminhada a acontecer com você e comigo. Pode projetar Filipenses 2, 12 e 13. Sendo assim, meus amados, Paulo falando, como sempre obedecesse, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, colocai em prática a vossa salvação com reverência e temor a Deus. Colocar em prática a vossa salvação. Uai, lá atrás nós não fomos salvos pelo Espírito? Ok, 13. Pois é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, de acordo com a sua vontade. Lá atrás, o Senhor ganhou o nosso espírito, mudou, ele foi inserido no nosso espírito humano. Agora, ele tem que começar a trabalhar o nosso, a partir daquele momento, tem que trabalhar o nosso coração. Então, como é que é isso? Trabalhar o nosso coração. Ele ganhou o nosso espírito e está tudo terminado? Não, irmãos. Isso aqui é marcante também. O nosso coração é constituído de quê? Consciência e a nossa alma. Consciência
Mente, vontade e emoção. Quando o Espírito ganha o nosso espírito, ele começa a trabalhar no nosso coração, na nossa consciência, na nossa alma. Começa a trabalhar na nossa vontade, na nossa emoção, o que mesmo? E mente. Aquele momento inicial é a partida, mas não é suficiente, nunca vai ser. Ele vai começar a trabalhar na nossa pessoa ao longo dos nossos anos. Por isso é que nós devemos sempre almejar avançar nas coisas espirituais. Você ganhou a salvação, naquele momento lá, não está completo. É a salvação inicial ali, nós já ouvimos sobre isso. Mas já compreendemos, nós recebemos a salvação inicial, mas agora temos que avançar. E ao longo da nossa vida cristã, o Senhor tem que salvar a nossa alma. Quando falar avançar, salvar a nossa alma, inclui avançar na nossa mente, vontade e emoção. Pensa bem, irmãos. Irmãos muito emotivos, cheios de altos e baixos na sua emoção. O Espírito tem que ganhar mais a nossa emoção e trabalhar em nós. Irmãos muito irritativos, almáticos e tal, acontece. O Espírito tem que salvar a nossa alma. A nossa vontade, tem que governar a nossa vontade. Se a nossa vontade humana prevalecer, nós não vamos chegar a bom termo, não. Nós temos que permitir que a salvação se complete no nosso ser tripartido. Às vezes a gente não enfatiza tanto isso, mas é profundamente real. O tanto que o Senhor tem que salvar a nossa pessoa. Nós não podemos ficar alegres, eu já fui salvo e continuo indo ver, não sei, a festa, não sei o quê, aquilo outro. O Senhor tem que prosseguir, salvando o nosso ser tripartido, com a nossa alma, vontade e emoção. Lá atrás tinha uma discussão teológica. A sua salvação é eterna ou não? Perde ou não a salvação? A salvação do Espírito está resolvida. Mas a salvação da sua alma tem que avançar. Senão o Senhor não encontra possibilidade de fazer de você um membro do corpo dele, ativo e com resultados palpáveis. Você vai ser aquele irmãozinho ali que fica ali, mais ou menos, débil, sem uma percepção de que nós temos que avançar no nosso ser tripartido. Aprender a lidar com todas as situações. Então eu fiquei muito comovido quando foi enfatizado assim, a ênfase dos comportores. Mas você e eu, cada um de nós que pregou o evangelho, somos comportores também, se a gente apresenta uma literatura. E nós estamos sempre arriscados a levar um não. Isso é difícil. Quem gosta de levar um não de pronto? Difícil. Mas o Senhor tem que cuidar de nós. Aprender a levar não e dizer sim. E apresenta o Senhor, e apresenta a literatura, e aponta o caminho da salvação para aquela pessoa. E, tendo a oportunidade, ainda aponta o caminho do reino. Acho que aí, irmãos, realmente é tudo de bom. Ok. Nós precisamos de ser homens espirituais. O homem natural, ele continua sofrendo muito, porque as contradições desse mundo são muito grandes. Sofre demais. Todo dia tem embates na nossa alma. Todos os dias, confronta a sua vida com a realidade sua. Todo dia tem embates. Mas o Senhor, fazendo-nos homens espirituais, Ele nos dá paz interior para lidar com toda e qualquer situação. Quer no seu lar, quer no seu trabalho, na sua escola, na sua vida comum, tudo. Pois é. Então, uma vez o Senhor nos salvando, Ele quer que nós avancemos sempre. E
Pedro, ele aprendeu muito, irmãos. Ele aprendeu muito. E nos capítulos 4 de 1 Pedro, versículo 12 em diante, e capítulo 5, de 1 até 14, é uma lição de quem experimentou de uma forma magnífica o trabalhar de Deus na vida dele. Eu vou ter a oportunidade de ler uns poucos aqui, mas aquele irmão, ele passou por muitas experiências. Eu imagino tanto que ele foi envergonhado. Pense bem, irmão, você negar o Senhor 3 vezes, o galo cantar e você se ver numa situação daquela que ele viveu. Voltando para Jerusalém já crente, e todos os presbíteros te prensando, e você, olha, você fez besteira demais. Sabe o que significa isso? É o Senhor trabalhando na vida dele, burilando o Pedro. Vamos dizer assim. Refinando o ouro que até então não era puro da pessoa do Pedro. O Senhor aquecendo aquela situação ali, em altas temperaturas, nessas situações todas que ele vivenciou, para tornar um ouro precioso. 24 quilates, acho que tem até mais do que isso, mas vamos contentar com 24 quilates, que está bom para nós, na nossa idade de velhice. Mas o Senhor quer que nós avancemos, sejamos burilados, com altas temperaturas, passando todas as tribulações desse mundo, para que o Senhor aponte o caminho da bênção para nós. Nós devemos ter uma visão governante, chegar lá na frente, trabalhado pelo Senhor. Eu acho que, acontecendo isso, nós estamos agradando ao Senhor sobremaneira em todos nós. E se damos esse testemunho, muitas pessoas serão influenciadas positivamente. As provações que ele passou, Pedro passou, elas levaram o Pedro a avançar, conforme nós já comentamos, mas eu creio que a experiência dele, que a gente pode ler nas epístolas 1 Pedro e 2 Pedro, vai nos ajudar muito. Irmãos, se nós lermos com a devida atenção e coração pronto para aprender, é lendo 1 Pedro e 2 Pedro. É impactante. Aquele irmão rude lá de trás. Rude, irmãos. Pedro era rude. Ele era apenas um pescador e fazia besteira pra caramba. Vocês se lembram ele naquela noite pescando ali? Pegava nada, porque não tinha aprendido lição nenhuma. Quando o Senhor fala, joga à direita, muitas coisas aconteceram na vida dele em curto espaço de tempo. Pedro era como se fosse uma criança adolescente naquela época. Sabia de nada, nem a vida humana dele estava preparada para nada. O Senhor tem mostrado para nós o valor dos adolescentes hoje. Os adolescentes hoje, nós temos visto e testemunhado isso aqui. Um adolescente, irmão, com 10, 11 anos, eles já querem dizer, olha, o que tem 12, ei rapaz, corre, aprende logo. Pensa bem, irmãos. Estou querendo dizer o seguinte, eles captam tão rapidamente aquilo que é passado da palavra de Deus para eles. Pedro foi sempre tardio. E se nós copiarmos o modelo tardio do Pedro, nós estamos acabados. Nós temos que aprender rapidamente, tomar as palavras do Senhor, para crescermos em vida o mais breve possível. O modelo que o Senhor tem nos apresentado, de trazer os adolescentes para provar para nós que o Senhor pode fazer a obra em nós, desde pequenos, é tremendo. O que nós mais de idade estamos fazendo se não aprendemos as coisas básicas que o Senhor tem nos apostrado? Então eu estou muito motivado a fazer uma imersão em 1 Pedro e 2 Pedro para aprender com a experiência daquele homem. Bateu cabeça para caramba, mas viveu no Espírito por fim. E escreveu 2 livros maravilhosos,
que nenhum homem nessa terra pode escrever o que ele escreveu aqui. Nenhum homem nessa terra, por mais culto que seja, mais inteligente que seja, não consegue escrever isso aqui. Ele passou por muitas provações. E nós também passamos por muitas provações. Sempre nós passamos por muitas provações. Eu posso dar testemunho para vocês. Quantas provações eu já passei e continuo passando. E é melhor que elas continuem passando por mim para que eu aprenda mais e mais. Ninguém pode, irmãos, viver uma vida de progresso espiritual sem passar por provações. Não tem isso. Não tem. Nós precisamos ser contristados todo o tempo. Com ou sem razão, nós precisamos ser contristados. Ele escreveu um negócio maravilhoso aqui, que eu vou tentar ler. O importante é seguir de perto a palavra. Se não seguirmos de perto, o risco da gente perder o bonde da história é muito grande. É muito grande. Você distanciou um pouco, você começa a perder a vitalidade espiritual. Veja a sua experiência dos que estão próximos de você e a sua mesmo. Se você não seguir de perto, essas revelações vão se distanciando de você e você não consegue acompanhar bem. Não há avanço. Você fica perdido dentro daquela religiosidade zelosa que não leva ninguém adiante. Vou ter que cortar algumas coisas aqui. 1 Pedro 4, 13. Ou 12, desculpa. Olha a advertência que aquele irmão falou aqui. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós. Puxa, experimenta pôr a mão na chapa quente. Ou numa fornalha o seu braço. É doloroso, irmão. É doloroso. E ele fala, está falando para cristãos, hein? Não é para homens que ficam pecando o tempo todo, não. Não estranhe o fogo ardente que surge no meio de vós, na igreja até, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Não, as coisas acontecem. Fogo ardente acontece no nosso coração ou no meio da nossa irmandade. Ei, mas, Senhor, por que isso? Que covardia é essa com a gente? Como é que é isso? Versículo seguinte. Pelo contrário, aí que é uma lição do Pedro. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipando do sofrimento de Cristo. Cristo passou por todo aquele processo para que nós aprendêssemos com Ele que mesmo no sofrimento há avanço e há uma promessa para nós. Para que também na revelação da sua glória, quando o Senhor subiu aos céus, ocorrendo a glorificação dele, só alegria, irmãos. Ele está com o Pai, sentado à direita do Pai. Então, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Pensa bem, quando o fogo ardente está junto de você, você está sofrendo, passou aquilo ali, não é só alegria? Porque agora você percebeu que você está sendo glorificado, que passou por aquele sofrimento. Versículo 14, tem que ser rápido. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, aqui é um ponto relevante. Nome de Cristo sois injuriados? Eu já passei por isso. Pouquíssimas vezes eu já passei. Quando você prega o evangelho, fala para as pessoas, apresenta a realidade da salvação para ele, você é injuriado. Algumas pessoas fazem isso. Porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Porque você ser injuriado pela palavra de Deus, por crer no Senhor, por proferir o evangelho, quer da graça, quer do reino, se você é injuriado assim, você é bem-aventurado. Não fique triste, não fiquemos tristes se a gente leva umas pedradas por aí, se estamos fazendo a coisa certa.
15. Não sofra, porém, nenhum de vós como Aí está um ponto irrelevante. Se nós somos injuriados porque falamos das coisas de Deus, o Senhor vai acalentar-nos, nós vamos ter alegria e vamos ser glorificados junto com Ele. Agora, tem um ponto aqui. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor. Se nós temos esse caráter de ser assassino, ladrão e malfeitor, aí, mais do que merecido levar umas queimadas, né? Mas mais ainda, como quem se intromete em negócios alheios. Isso aqui também eu fiquei muito impressionado. Sabe aqueles os velhinhos que ficam assim, você me conta como é que foi esse negócio aí mesmo? Alguém fez um mal feito, eu não estou bem claro, me conta aí. As velhinhas caducas gostam muito disso, mas tem muito irmãos e irmãs que gostam de ficar se intrometendo em negócio que é dos outros, que você não tem nenhuma razão para se intrometer com aquilo. E se você fizer isso, você levar umas pancadas, bem feito, porque você não deve se intrometer em negócios alheios. Quando eu ouvi isso aqui, eu falei, nossa, e é verdade. Quando você se intromete, alguém pode falar, o que você tem a ver com isso? Pronto, te desarmou completamente, não é verdade? E aí você ainda perde a sua autoridade ainda. A percepção da pessoa quanto a você diminui, porque você fica intrometendo em tudo. Próximo. Mas se sofrer como cristão, quer dizer, falando a palavra, vivendo a vida de dignidade, pregando o evangelho, vivendo a vida da igreja normal, se você sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes glorifica a Deus com esse nome. Daí, eu falei, eu não sabia disso aqui, irmãos. Agora que eu captei, naquela época, estava em franco predomínio do Império Romano na Judéia. Então o ambiente era o seguinte, se você é kaiseriano, quer dizer, se você é amigo do César e anda segundo as leis romanas e você é um bom cidadão, então você é benquisto. Mas naquela época, que ainda existiam poucos cristãos, e os cristãos não eram bem vistos, e se fazia jocosidade com, você é cristão, você é cristiano, rapaz, essa plebezinha rude aí, foge deles. Se você sofrer por causa disso, ou injúria porque você é cristão e fala e prega o nome do Senhor, não se envergonhe. E eu já vi isso, irmãos. E aquele lá, ele é dessa turma aí, não tem valor nenhum. É melhor a gente ser exuberante, aprender as coisas, ser um cara importante. Aí se você, acho que ontem uma irmã ainda falou, não, mas eu consigo balancear. Isso não é uma coisa tão rara assim. Mas se você apenas for vigoroso no espírito, o risco de você sofrer essa versão negativa, que você é cristão, é desprezível, então não se envergonhe disso não. O Senhor vai te honrar. Vai nos honrar. Próximo versículo. Porque é a ocasião de começar o juízo pela... Não, vou saltar isso aqui. Próximo. Você e eu, todos nós vamos saber disso aqui. Vamos saber? Não, já sabemos. E se é com dificuldade que o justo é salvo, você já viu a dificuldade que é? Claro, alguns você prega o evangelho, pronto, ele agarra e pronto. Mas alguns você tem que ficar ali, pregando para ele. E vou dizer para vocês, depois de 1 ano e meio de um irmão ficar falando no meu ouvido, é que eu consegui crer. Difícil, cabrazinho difícil. É isso aqui, com dificuldade o justo ser salvo, é muito frequente. É muito frequente. Mas,
Onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Pode ser demorado para uma pessoa, um salvo ser, um justo ser salvo. Mas o pecador, irmão, esse literalmente está frito naquela fornalha ardente. Próximo versículo. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomenda sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Ok, mas próximo. Deixa eu ver se... Vamos para o 5, o capítulo 5. Tem que ser... Eu não consigo aprender que tem que ser rápido. 5:1. Rogo-vos, pois, os presbíteros que atem em vós, eu presbítero como eles, e testemunho do sofrimento de Cristo, e ainda co-participando da glória que há de ser revelada. Pedro escrevendo isso aí. Ele era presbítero também em Jerusalém, e foi testemunha ocular do sofrimento de Cristo, e co-participando da glória que há de ser revelada. Ele já antevia ser co-participando da glória de ser revelada. Próximo. Olha o que o Pedro aprendeu. Sabe aquele homem rude que está atrás, batia, cortava a orelha dos outros, enfrentava com espada? Pastoreai, esse é o conselho dele para nós. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento. Nossa, eu fico aflito, eu estou constrangido de ter que pastorear. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Por sorte de ganância? Não. Você não pode obter benefício nenhum pessoal de pregar o evangelho, ficar batalhando por modos estranhos de ganância, de ganhos. Não. Mas de boa vontade. Irmãos, é isso aí. Eu vou repetir. Nem por sorte da ganância. Não se aproveite do evangelho falado para as pessoas, ganhando algum interesse, não. Mas de boa vontade. Isso Pedro aprendeu e fez isso, escreveu sobre isso. Versículo 3. Nem como dominadores que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos de rebanho. Pensa bem, o Pedro agora era um modelo de homens que estava à frente do rebanho. Puxa vida, isso é um milagre, irmãos, é um milagre. O Senhor quisera Ele que nós todos nos tornássemos modelos do rebanho. E o histórico nosso, tão, às vezes, cheio de tropeços, seja deixado para trás, sejamos um modelo do rebanho. Pensa bem. Versículos 5 e 6. Rogo igualmente aos jovens. Eita, eu ainda sou jovem ainda. Ele está rogando para mim. Sede submissos aos que são mais velhos. Ô Jazão, você é mais velho que eu, então eu tenho que ser submisso a você. Outro sim, no trato de uns com os outros. Cingivos de todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Olha só, irmão. Esse versículo é tremendo. Volta ali. Esse versículo é tremendo. Nós devemos aprender essa lição que o Pedro aprendeu. Ser submisso aos mais velhos. Às vezes é doloroso. Ih, aquele velhinho, cheio de repetição. Velhinho é custoso. Nós devemos aprender a ser submisso. Ser obediente. Nós temos falado aí obediência e simplicidade. Nós temos que aprender isso aí. Os mais velhos, irmão, podemos não concordar com tudo. Mas nós devemos aprender o princípio da obediência. Ficar espalhando bravezas contra outros irmãos, até mais velhos, isso é um pecado. Eu não vou falar pecado original, porque isso é um termo que não existe mesmo. Mas é algo danoso para a pessoa que não percebe
que há autoridade nessa terra e nos céus, que nós devemos respeitar os mais velhos. Quem brame contra esse princípio, pode se dar mal. E vai se dar mal. Isso é muito sério. Cingidos de todos de humildade. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Esse princípio aqui é extraordinário. Deus resiste aos soberbos. Soberbo é aquele que eu sei tudo, eu que mando, eu que faço. Olha, e tem que seguir o meu caminho porque é assim. Deus resiste a esse tipo de pessoa. E vocês sabem na história humana, e na história bíblica também, o soberbo lá na frente tem um preço muito alto a ser pago. É real, irmãos. É real. A soberba vem no seu coração. O preço é alto. E você vai confrontar com esse preço lá na frente. Só que com os humildes, o Senhor concede a sua graça. Senhor, seja gracioso comigo. Eu não quero ser soberbo. Seja gracioso comigo, Senhor, na minha humildade. Versículo seguinte. Próximo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Aqui o irmão falou assim, lançando sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. É muito comum, eu passo por um momento de ansiedade, eu pego aquele pedaço e jogo em cima do Senhor. Ali na frente volta mais uma ansiedade, eu jogo em cima. Não, o Senhor quer que nós lancemos sobre ele toda a nossa ansiedade, para que haja paz no nosso coração. Cada vez que apareceu um pontinho de ansiedade, Senhor, eu lancei sobre ti. Cuide disso aí. Próximo. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo anda ao nosso derredor, como um leão para devorar alguém que está disperso. Está zonzo ali, eu estou andando. Imagina um rebanhozinho assim, está andando ali. Um fica para trás, distraído. Presa fácil. Por isso que nós temos que ser um rebanho que caminhamos juntos. E você se dispersou desse rebanho, vai pagar um preço altíssimo lá. Se nós não tivermos discernimento disso, o preço é altíssimo lá na frente. Nós podemos nos tornar presas fáceis. Presas fáceis. Porque tem alguém desesperado para ti e a mim devorar se nós não andamos junto com o rebanho. Próximo. Resistir firme na fé, certo que os sofrimentos iguais aos vossos estão cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo... Pedro pregava o evangelho em vários lugares da terra, conheci naquela época. Ele sabia que sofrimento era comum, ele entrava em contato com as pessoas e o sofrimento era comum. Mas ele disse, olha, e ela está espalhada na vossa irmandade. Mas saibam disso de antemão. Esse fogo ardente para treinar vocês. Eu vou ter que encerrar, ainda que não tenha terminado. Amém, irmãos? Cuide disso aí. Amém. Obrigado.